As inconsistências de Stranger Things está aí com a nova temporada aí. O que você tá achando da nova temporada? Comente aí embaixo aí. Já curta, compartilha, se inscreva no meu canal, assista meus outros vídeos e até a próxima. Valeu! O volume 1 da quinta temporada de hashtag Stranger Things estreou e já chamando a atenção dos fãs, que encontraram dois erros na série. Segundo Entertainment The Rank, as inconsistências envolviam Will, Jonathan e Joyce. Um delas já teria inclusive acontecido anteriormente. Vocês perceberam isso? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, assista meus outros vídeos e até a próxima. Valeu!